Às vezes a gente vê. Eu sei que é uma questão cultural, de novo, a gente voltando nisso. A gente que está dentro de alguma área técnica, né? Ou então dentro da área de pesquisa, né? Que é muito técnica e ela é muito mais avançada, a gente tem muito essa dificuldade de conseguir explicar para as pessoas o que de fato é essa mudança na forma de trabalhar. Então, usar esses termos, por exemplo, risco calculado ao invés de tentativa e erro, é muito importante. É mais ou menos o que acontece com a inteligência artificial, que é uma coisa também que está entrando dentro da gestão de projetos em qualquer área de conhecimento. A inteligência artificial é um termo que é utilizado para estatística multivariada. Mas inteligência artificial soa muito mais bonito, muito mais comercial. Ficou um nome, né? Pegou, né? É um termo IA. muito mais comercial. Mais, Como é o caso dos métodos ágeis também. Os métodos ágeis, como a gente falou, ele não é uma coisa nova de agora. Mas comercialmente falando, ágil, lean, enxuto, essas coisas, ela tem uma pegada comercial e eu acho isso importante. Desde que ela não seja desvirtuada para a pessoa ficar utilizando ali, meio que jogando fora aquilo que foi feito no passado, que não é esse o ponto, Exato. tá? Existem várias formas de fazer as coisas, como a gente já falou aqui no início, mas isso é importante para as pessoas começarem a absorver algum conceito novo. Você enxerga dessa forma também? Não, enxergo. Eu acho que, assim, você falando assim, me veio à mente aqui até falando um pouco das ferramentas, né, que a gente se utiliza para gestão de projeto. Hoje eu utilizo, por exemplo, uma ferramenta até antiga dentro da equipe, que é o Redmine, né, para gestão de projetos. E é uma ferramenta que ela não tem uma carinha bonitinha, não. É uma interface amigável, não. Mas ela é uma ferramenta muito maleável. Você permite. E assim, ela permite você trabalhar desde os processos, assim, com as metodologias mais tradicionais, Certo. com as metodologias mais... Porque assim, como ele é maleável, você consegue adaptar o processo ali da forma como você quer. Então, assim, não sei se eu mudei muito o assunto aqui, Não. mas eu acho que é importante a gente saber utilizar as ferramentas corretas, né? Você falou aí sobre a questão da IA, as ferramentas... Pô, isso aí me veio à mente aqui, me veio à memória aqui da... Você trabalhar com as... Hoje existe, não só nas ferramentas de projetos, mas de forma geral, tem várias APIs, né, que eles colocam dentro do sistema para te sugerir já com a IA. Isso tem te Exatamente. ajudado bastante, né? Apesar de ser um termo, a gente estava falando sobre, mais na questão da pegada comercial, mas trazendo até um pouco para essa questão do projeto, eu acho que a IA ela vem ajudando, inclusive, Vem. né? Eu acho que a gente tem que utilizar as ferramentas certas também para poder... E é aquele negócio, né? A gente está vendo que a inteligência artificial, ela está sendo popularizada muitas vezes com uma forma de brincadeira, fazer alguns vídeos, colocar a voz de outras pessoas. E aí tem o pessoal mais alarmista, que fala assim, nossa, vai tomar conta de tudo, não vai ter mais trabalho para ninguém, a máquina vai dominar o ser humano. Então, nem tanto ao céu, nem tanto à terra, né? O fato é que eu acho que a IA ela vai acabar acontecendo com várias outras tecnologias da história. Se a gente souber utilizar ela como suporte para a gente, as nossas decisões, ela vai potencializar o nosso conhecimento. Eu vejo a IA nesse sentido. Ela vai potencializar o conhecimento das pessoas, se ela souber ser bem utilizada. Eu acho que é por aí, né? Eu acho que é por aí. Eu costumo dizer que hoje eu utilizo essas IAs aí. Eu me recordo muito daquele filme da Marvel lá, O Homem de Ferro, né? O Jarvis, né? Cara, o conhecimento tá com o personagem do filme, né? O cara que é o gênio da coisa. A máquina só faz o que ele pede. Então, eu acho que é isso. Uma boa analogia. Né? Uma boa analogia, Uma né? boa analogia. Então, assim, eu acho que é exatamente isso. A gente tem que aprender a utilizar essas ferramentas. É óbvio que elas vão ser utilizadas para o mal também. Sim. E isso vai gerar mais trabalho, vai gerar mais emprego também. Sim, Porque eu também vejo dessa a área forma. de segurança da informação vai ter que evoluir e pensar como é que eu vou tratar isso aqui, né? E já existe várias iniciativas em relação à questão de fake news que são geradas por IAs e Sim. tal, essas imagens. E isso, eu acho que é a evolução da sociedade de forma geral. Então, a gente vai ter que ter uma evolução dos processos, enfim, de forma geral, para se adequar a fiscalizar essas novas ferramentas, mas a gente não pode deixar de usar Sim. o carro. Se o carro não fosse inventado, mas o carro mata, né? Se você Se correr for demais, pensar ele mata. assim, Então pô. a gente não pode usar, porque você pode atropelar alguém e tal, mas tá aí o carro, a ferramenta. Então
a gente tem que aprender a conviver com a evolução da sociedade, a evolução da tecnologia e saber utilizá-la, mas também criar os meios para que isso seja de fato controlado, né? E a inteligência artificial, na verdade, eu vejo também que ela vai resolver uma insatisfação que não era, que era incomum, vamos dizer assim, nos profissionais do passado, mas para os profissionais do futuro, é uma coisa que incomoda muito, que é a insatisfação com o trabalho em si, por às vezes a pessoa não estar fazendo aquilo que ela se formou. A inteligência artificial e qualquer outra tecnologia que venha automatizar processos, rotinas, como a gente tinha falado no início, ela vai criar trabalhos mais nobres, trabalhos que você vai pensar mais, né? Exatamente. Você vai utilizar mais a criatividade. Então, de uma forma, ela demanda que você seja mais criativo, mais analítico também, que a gente sempre está tratando a criatividade, mas tem também o profissional que vai ficar mais analítico. Isso vai ser melhor para o profissional, ele vai ficar mais satisfeito, ao meu ver. Você enxerga dessa forma também? Eu enxergo, assim, foi o que a gente conversou lá no início, eu acho que faz um link, né? Porque a gente tinha falado, a gente tem que reservar o nosso tempo agora para criar e pensar, porque tem quem faça por nós agora, né? Uhum. Temos a tecnologia para operacionalizar, para automatizar e fazer. Então, a IA a gente tem que entender como alguém que vai fazer o mecânico para a gente. A IA, a gente fala de inteligência artificial, é um termo comercial, como você falou, mas ela não é inteligente, ela simplesmente faz o que a gente pede, né? Acho que Quem era de TI sabe melhor isso. a gente acaba, porque eu acho que gera uma insegurança para pessoa que não é da área em achar que, pô, cara, vai controlar, vai dominar o mundo. Lembra daquele filme do Exterminador do Futuro. Exterminador do Futuro e tal, mas não é por aí. A gente que é da área entende. A revolta das máquinas, né? Revolta das máquinas, isso aí. Mas a gente precisa. Eu acho que isso, com o tempo, a sociedade vai entendendo isso. Todo novo gera medo, né? Uhum. A mudança gera medo no ser humano, né? Por si só. Acho que é mais. Isso é filosófico, inclusive, né? A mudança gera desconforto, a mudança gera dor, a mudança gera medo. E eu acho que a gente tem que aprender Eu acho que a sociedade vai entender isso com o tempo. Vai, eu também acho. Né? A gente se adapta muito bem, né, às coisas. E na gestão de projetos, a IA, pelo menos o que eu imagino que vai ajudar bastante, é principalmente ali no início. A gente conversou aqui sobre a questão de entender os requisitos do cliente, mas ali no início também, quando você está fazendo as suas primeiras estimativas de projeto, se você puder conversar com alguma máquina, que ela acesse uma grande base de dados, que ela comece a te dizer assim, olha, se você colocar tantas pessoas para um projeto de tal tipo, com tal estrutura, você pode fazer essa etapa aqui em tantos dias. Essa é a estatística que ela está me trazendo. Então, ela vai me ajudar em termos de gerenciamento de projetos, a fazer as primeiras estimativas e automaticamente também melhorar o meu planejamento. Então, eu acho que a inteligência artificial, principalmente nessa parte de estimativas e projeções, ela vai ajudar muito. E na área de projetos de software, em qualquer outra área, também. Eu acho que é por aí, né? Não, eu acho que é por aí. Você falou algo interessante, né? Que a gente está conversando aqui num bate-papo bacana, assim, eu nem parei para pensar nisso, mas a IA, cara, ela acaba... hoje a gente tem um desafio muito grande em qualquer área sobre o conhecimento tácito que fica com o profissional dentro de uma equipe e não consegue passar isso para os demais, né? Nos novatos, enfim, ou os com menos experiência, né? E aí, quando você citou esse exemplo aí, me veio à mente exatamente isso. A IA, quer dizer, esse exemplo que você citou é um conhecimento tácito de um profissional experiente. Exatamente. Que mesmo assim ele não teria o tempo o que a IA leva para calcular isso, entende? Ele teria ali uma semana ou duas para pensar, dependendo do tamanho do projeto, né? Já teria de repente. Então, assim, esse conhecimento tácito do profissional, ele já está embutido na IA. Então, talvez não, isso vai ser um grande avanço na área de projetos, inclusive, e em outras, nas mais diversas áreas aí, essa questão do conhecimento tácito, que à medida que você vai alimentando a IA, isso vai sendo estruturado.
esse conhecimento que muitas vezes informal, ele Aham. consegue ser de alguma forma formalizado dentro da IA e te dá esse a mais aí, esse diferencial, né? Não, e Olha que coisa tem. interessante, Não, né? super interessante, cara. E tem aquele negócio, tem pessoal que é da área de projetos, talvez já vai lembrar isso aí com mais clareza. Quando a gente pega esses profissionais experientes, a gente faz aquelas estimativas iniciais, ele tem viés, o que a máquina não tem. É, verdade. Então, quando você chega e fala assim, quanto tempo você leva aí para construir essa parede? Ele pensa assim, eu sei que eu consigo fazer em 10, mas eu vou falar 12. Porque eu tô deixando uma folguinha ali, porque minha experiência mostra que pode acontecer alguma coisa de errado. É A IA verdade. não. A IA ela já vai te dar certinho, então você vai conseguir debater melhor essas estimativas. É, verdade. Não é? Verdade. Isso O, aí o fica viés muito mais não, assertivo. o Tem que viés ser. não vai ter. É claro que quando a gente fala isso do profissional, que é essa experiência que ele traz, pô, eu sei que é 10, mas eu vou falar 12, ele está fazendo o trabalho até correto. Porque Uhum. o profissional que é mais novo, ele meio que no peito e na raça, ele vai tentar resolver o negócio. Não, se é 10, eu vou falar que é 8, que eu quero resolver o negócio, né? A ânsia. Só que aí a gente sabe que a IA ela vai ser capaz também de identificar isso. Olha, em média, a gente faz em 10, mas é bom para projetos desse tipo que você inclua mais uma contingência, tal, não sei o quê. É, Ela vai te dar essa sugestão. e assim, independente, a IA ela serve como apoio para você. Então, ela vai te dar os dados, como ela calculou, e você vai ter ali, né? A decisão não é da IA, a decisão é sua, né, como Isso. profissional. Então, isso é interessante também, né? E isso é para mostrar até para não precisa ter medo dela, né? Ela vai te dar um dado. Sim. E aí você vai pensar na decisão. É apoio à tomada de decisão, né? Não é só apoio à tomada de decisão, né, na empresa lá, quando vai olhar lá os BIs da vida, os Aham. relatórios, não. É apoio à tomada de decisão ali, para qual é o prazo que você vai dar para o seu cliente, né? Como é que você vai estimar o custo desse projeto, né? A IA ela não vai conseguir pegar todos os critérios, né, que você, enquanto humano, tem ali. Você vai ter muito mais critério ali para poder Exatamente. avaliar. Mas ele vai te dar aqueles critérios que você levaria mais tempo para pensar, ela já te oferece, você adiciona os seus critérios, né? Que foge a questão da matemática da coisa, né? Uhum. E aí você consegue dar um resultado, uma tomada de decisão mais assertiva, né? E isso demanda do profissional que está lidando com a IA também uma outra habilidade, que é dele aprender a questionar as coisas. Se a gente for pegar a ferramenta de inteligência artificial mais famosa que tem hoje no mercado, que é o ChatGPT, ele é uma conversa. Então, É, se você não conseguir perguntar as coisas certas para a IA, ele também não vai te responder muita coisa boa, não. Ele vai te responder o básico. isso. Então, de novo, é o profissional evoluindo, se desenvolvendo a questionar melhor. Volta naquele negócio que a gente falou lá no início do pensamento crítico. Que é Sim, uma é coisa que a verdade. gente, a gente sabe que hoje as pessoas não têm porque elas querem a resposta rápida. Elas querem a resposta padronizada. Elas querem ver uma coisa e falar assim: ah tá, essa é a resposta. Acabou. Não tem mais discussão. Não, peraí, por que isso? Então, cara, que você tocou num ponto interessante, né? Porque quando a gente vai conversar com a IA, a gente, culturalmente, a gente quer transferir o pensamento crítico para ela. Você pergunta de uma forma como se ela tivesse que pensar e fazer. E aí vai dar errado, Vai dar errado. né? Como diz o pessoal, vai dar ruim, É, né? Eu acho que é exatamente isso. Eu acho que é um bom exercício, inclusive, né? Você tem que pensar crítico e passar para ela. O máximo que você pode fazer para ela, e aí vem essa questão que a gente tem que aprender a lidar com as novas tecnologias, com as novas ferramentas. E o ChatGPT é uma ferramenta sensacional que a gente precisa aprender, é saber dar os parâmetros corretos para ela, né? E se você não sabe quais são os parâmetros, você pode perguntar a ela, né? uhum, Às vezes as pessoas esquecem disso também. Tá, quais tipos de perguntas, né, que você acha que são pertinentes para estimar isso? isso. E isso te faz, você recebe aquela informação, volta, aí ele não está pensando, ele te deu uma informação, né? Quem vai Exatamente. É uma pensar aí agora, conversa. pô, tá, beleza, então eu vou analisar isso e eu vou ser crítico e pensar naquilo ali e passar os parâmetros corretos que eu, né, pensei e quero que sejam analisados por ela. Então, Exatamente. E aí volta também numa outra questão que muitas pessoas levantam com relação à IA, e isso cai em qualquer área de conhecimento, e na gestão de projetos não é diferente,
Bem, se eu tenho uma IA, então, para que eu preciso estudar? Para que eu preciso adquirir conhecimento? Então, você que está se perguntando isso, é por causa disso. Se você não tiver o conhecimento, você não vai saber o que perguntar. Então, você vai fazer uma pergunta básica, simplória para a IA, ela vai te responder, você vai adotar aquilo como verdade e acabou. Quando na verdade não é isso. Você está transferindo, como você falou, o pensamento seu para o da IA. Aí vai de cada um. Quem quiser parar de pensar para deixar a máquina pensar para ele, beleza. Aí, nesse sentido, eu concordo que tem o domínio das máquinas mesmo. Aí elas vão realmente dominar o negócio. Mas não é isso que vai, eu não acho que é isso que vai acontecer no futuro, ou então vai acontecer com uma maioria, mas vai ter sempre uma minoria que vai querer ficar pensando e vai potencializar o seu conhecimento, a sua vida profissional e por aí. Eu acho assim que dominar, eu acredito que ela não vai dominar porque não vai funcionar. A qualidade vai ficar tão ruim, né, Sim, cara? sim. Que o pessoal vai pedir pra ela fazer, ela não vai fazer, ela vai fazer muito mal aquilo ali e você vai entregar algo ruim e não vai gerar valor, não vai gerar nada. Você não vai, desculpa, não vai gerar o diferente, né, para o cliente. Enfim, a ferramenta não vai te ajudar em nada, então é melhor você nem utilizar, né? Exatamente, eu também vejo dessa forma. Eu quero deixar um recado aí, que tudo que a gente conversou aqui, você pode achar num curso que a gente tem aí, que apareceu o QR Code e está aparecendo novamente, que é Gestão de Projetos para Profissionais do Futuro. Então você vai conseguir ver muita coisa aí interessante nessa linguagem mais popular de gerenciamento de projetos que a gente comentou aqui. E tem um detalhe, para a galera que assistiu aqui, eu estou deixando um cupom chamado Papo20. Se você acessar e utilizar esse cupom lá na nossa plataforma, você vai ter 20% de desconto no nosso curso. E lembrando que os nossos cursos eles são de assinatura única, ou seja, você paga uma vez e tem acesso vitalício ao conteúdo e às atualizações daquele curso. Então vocês vão gostar bastante desse novo formato que a gente está tentando trazer aí para fazer o ensino de estratégia, projetos e inovação, que aí é um ensino mais popular, com uma linguagem menos técnica.